Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Doutora Adelina Paula Pinto, Excelentíssimo Vereador da Cultura, Senhor Engenheiro Paulo Silva, Senhor Presidente da Associação dos Musiqué, Doutor Jorge Nascimento, Senhora Diretora do Paço dos Duques e mais além, Doutora Isabel Fernandes, meus senhores, minhas senhoras, boa noite. Eu amo esta cidade. É pois com muita alegria que me encontro entre vós nesta comemoração dos 20 anos da elevação do Centro Histórico de Guimarães a Património Mundial. Trabalhar na recuperação do Centro Histórico foi um longo trabalho de empenhamento, rigor e dedicado amor. Todos os dias, mais um dia. Todos os meses, mais uma casa recuperada e 2 ou 3 famílias a viverem de forma mais confortável e digna. Cada trimestre, mais 5 telhados recuperados que agora já não metem água. De 2 em 2 anos, mais um espaço público renovado que garante agora o uso e apropriação da população residente, bem como a fruição de quem começa agora a visitar este centro histórico. Cada ano, no 24 de junho, o concurso das varandas floridas na Praça de Santiago e em seguida no Largo da Oliveira. Atuação de demonstração da devolução à estima pública destes espaços. Todos os anos, a oliveira replantada no largo do mesmo nome se enche de azeitonas, grata pelo cuidado que os moradores lhe dedicam. Todas as semanas, o Senhor dos Aflitos, oratório propriedade dos moradores da Rua Nova, é asseado num gesto de devoção ao Senhor, agora restaurado em obra protocolada entre a Comissão de Moradores e a Câmara Municipal de Guimarães. Num esforço prazeroso, abrir a Biblioteca de Rede de Leitura Pública, Biblioteca Raul Brandão, depois de um cuidadoso projeto e obra que, pelo seu interesse, traz ao Centro Histórico novas gentes. 20.000 sócios leitores, em pouco tempo, enchem este espaço e trilham os caminhos que a ele levam. Cada dia, mais um desenho. Mais uma ida à obra e acompanhamento de obra, sempre presente uma conversa com um proprietário e um inquilino, para se equacionar a solução para o edifício com problemas criado pela lei das rendas que durante longas décadas produziram o estado de degradação dos imóveis. Na próxima semana está marcada uma reunião com os comerciantes para a atualização das lojas do comércio tradicional, no âmbito do programa PROCON. Será entregue na próxima quarta-feira o estudo de tráfego e estacionamento à Ação Trânsito, que disciplinará e hierarquizará, sob proposta rigorosa, o tráfego de toda a área urbana, desde as circulares até às mais pequenas artérias do centro histórico. Está quase pronto para poder ser inaugurado e entrar em funcionamento o Complexo Multifuncional de Couros, grande obra que abre assim o início
das intervenções nesta zona determinante para a leitura do todo deste centro histórico. Cada dia, uma esperança. Cada gesto de desenho, uma firmeza. Em cada conversa, uma descoberta. Em cada debate, uma confirmação. Que sentido de justiça teria este discurso se não trouxesse para a data de hoje e para junto de nós o nome de Fernando Távora? Arquiteto, mestre, que tanto contribuiu para a construção do modelo de recuperação do Centro Histórico de Guimarães. Julgo interpretar a vontade de muitos, deixando aqui mais uma vez uma homenagem a Fernando Távora, transcrevendo parte do texto que suportou a atribuição pela Câmara de Guimarães da Medalha da Cidade em 2003. Passo a citar. Exemplos de obras e projetos de referência pontificam em Guimarães paradigmáticos da sua prática profissional. Neles, sempre subjacente um modelo teórico de intervenção, apropriado pelo GTL ao longo de 6 anos em que lhe este prestou assessoria, reinterpretado e integrado posteriormente, sem nunca perder a sua relevância, como referencial de uma filosofia global da intervenção. Vamos a isto. Os Cadernos de Musiqué, número 3. Ao abeirar-me desta obra, agora publicada, fica o grato sentimento no coração de que o brado em torno do projeto de recuperação do Centro Histórico de Guimarães não foi fogo fato. A forma como ao longo de décadas se foi construindo uma participação das gentes desta e de outras terras fortaleceu o processo e dignificou os resultados. É notável ver reunidas nestas 608 páginas dezenas de autores com contributos para o tema, que é, no fundo, o sentido de pertença a este lugar. Cada um traz a sua memória, a sua opinião, a sua casa, o seu sotaque. Desde o texto científico à recordação afetiva, reuniu-se aqui a chegada do comboio, a história do Teatro Jordão, a história de São Crispim e São Crispiniano e a sua continuação até aos dias de hoje. Gil Vicente e a sua obra. Detalhes, por exemplo, dos alarmes do centro histórico a quando dos fogos e incêndios na cidade. A construção da Praça de Touros. O pavilhão multiusos e as oportunidades que a sua dinâmica acolhe. O Centro Cultural de Vila Flor, enquanto incubadora da vida cultural. Tanto carinho, tanto saber, tanta vontade de dar e de partilhar. O orgulho vimaranense. Veio ao de cima homens vimaranenses que se notabilizaram. Poemas, muitos poemas. Notícias de jornais. O caminho de Santiago, a importância do património natural. A Penha, sim, a nossa Penha. Textos científicos lembram antigos arquitetos cujas obras se constituíram como referência na cidade. Da importância do conjunto de edifícios ao lugar singular que individualmente representa. História de cumplicidade com Humberto Delgado numa das suas visitas a Guimarães.
o Vitória Sport Clube, o património emocional. Como foi possível os musiquê congregarem nesta vontade um conjunto tão rico de textos e imagens, conformando uma obra que será marco de um tempo e de uma atitude? Só foi possível com a persistência e o amor a este centro histórico que gera movimentos centrípetos. Uma palavra de agradecimento a todos os autores e uma palavra especial à equipe redatorial, que empenhadamente estimulou as vontades de participar. Juntaram ao longo de meses imagens, textos e poemas, pela voz de instituições, associações e indivíduos. Vieram na roda mistérios, gastronomia, festas e romarias. As gualterianas, Santa Luzia com as passarinhas e os sardões. E no final, na compilação dos generosos contributos, vemos, sentimos e lemos um amor ao lugar, uma emoção do momento, um sorriso melancólico, que o olhar pousado no detalhe deste centro histórico que mais o toca e prende. Sim, é muito louvável a ideia de comemorar os 20 anos de elevação do Centro Histórico de Guimarães a património mundial com uma obra que registra uma enorme, diversificada e rica produção intelectual, produzindo assim um marco histórico, contributo coletivo, forte memória futura. Tomei a liberdade de selecionar entre as inúmeras cartas escritas ao Centro Histórico de personagens ilustres, nacionais ou estrangeiras, que ao longo do processo deste projeto de recuperação foram chegando a nós, escolhi a carta de José Saramago, cujo centenário de nascimento se está a comemorar. Termino assim, lendo a carta que nos foi escrita em 2004 e de que tanto nos orgulhamos. Lanzarote, 31 de agosto de 2004. Como português e viajante nesta terra que é a minha, é-me muito grato reconhecer a excelência do trabalho de restauração e conservação de que tem vindo a ser objeto o Centro Histórico de Guimarães. No meu livro Viagem a Portugal, escrito há mais de 20 anos, algumas das suas páginas mais emocionantemente sentidas foram vividas naquelas ruas antigas, discorrendo entre aqueles monumentos, visitando aqueles museus. Desde então, a cidade de Guimarães não deixou em nenhum momento de respeitar a herança que o tempo lhe legou e, ao mesmo tempo, se ia modernizando. Foi crescendo nela a consciência da importância da integração contínua do seu passado histórico na vida e movimento do presente. Autêntico museu ao ar livre. O Centro Histórico de Guimarães é a demonstração prática de que o amor dos vivos é a única forma de dar perenidade àquilo que, de outro modo, não seriam mais que pedras mortas. Em Guimarães, o tempo permite que o respirem. Em Guimarães, a história não é uma estampa colada sobre o presente para ser olhada de relance por turistas apressados. É a própria vida de uma cidade que não perdeu o sentido último das suas raízes. O de ser, mais do que uma rotineira continuidade biológica, um espírito, o espírito do lugar. José Saramago. Viva Guimarães!